A paz do Senhor aos que estão ouvindo, e Deus abençoe. Vamos dar início então Vamos retomar a nossa apostila de hermenêutica bíblica, noções básicas para principiantes, terceira aula. Nós, 2 semanas atrás, começamos nosso estudo, fazendo um apanhado breve a respeito do que a gente poderia esperar desse estudo de hermenêutica e o porquê disso. Nós vimos que o pastor Renato convocou a igreja para esse aprendizado com vistas a preparar irmãos e irmãs para pregar a palavra. Ele já até falou de um estágio não remunerado, né? Que está preparando para os irmãos. Não precisam tremer, não. Quem sabe até alguns faltaram por causa disso. Ai, meu Deus, eu não quero. Não vou nem me diplomar. Não, é claro que é voluntário, né? O pastor não quer que ninguém dê um branco aqui na frente da igreja. Ele convidando, eu acredito que ele vai dar a oportunidade da pessoa dizer que não, porque não está preparada, né? É compreensível isso. Também vimos que o pastor da igreja não pretende ter apenas pregadores, mas pregadores da verdade, e que tenham intimidade com a verdade, porque pregadores, o pastor poderia arrumar dúzias aqui em Pirassununga, né? De outras igrejas, de outras denominações, até pagãos, até ateus, porque pregadores existem muitos, até ateus para pregar a palavra, mas pessoas que querem ser usadas pelo Espírito Santo para pegar a palavra do Senhor, colocar no coração das pessoas, de outras pessoas, precisam ser convertidos ao Senhor. Esse é o primeiro passo, tem que ser convertidos, precisam ser cristãos e ter intimidade com a verdade. É por isso que este curso de homilética, a arte da pregação, começa por hermenêutica, que é a ciência da interpretação de escritos. E aqui no nosso caso, a hermenêutica bíblica. Nós vimos alguns conceitos importantes, como diferença entre doutrina e costume, e eu espero falar sobre essa diferença daqui até o final do curso. Diferença entre doutrina e costume, de tão importante que é, devido ao fato de o mundo evangélico estar contaminado com isso. Muitas vezes por causa de desejo de dominação, outras vezes desejo de impor para a pessoa uma situação emocional enclausurante, que amarre a pessoa para ficar mais fácil de nós adquirirmos a confiança e pregar para essas pessoas. Isso é desonesto. Querer assemelhar costume humano com doutrina bíblica é desonesto, é antibíblico, e nós temos que fazer o possível para fugir disso. Nós devemos sim pregar a palavra, porque Deus, o Espírito do Senhor, que pega a palavra e aplica a vida das pessoas, porque é Ele quem faz isso, não somos nós. O Espírito Santo não vai fazer isso com costume humano, Ele vai fazer isso com a palavra dEle. Então nós não podemos nos atrever a pregar costume como se fosse mandamento de Deus. E é muito comum acontecer isso. Temos que tomar cuidado. É tão comum que isso acontece em qualquer igreja. Qualquer igreja. Nós temos que tomar cuidado porque nós temos a tendência para deslizar para essa área. Colocar aquilo que nós achamos que é um valor muito grande, e muitas vezes é um valor impressionante, a cultura, mas não devemos pregar como sendo palavra de Deus, como sendo mandamento de Deus. Assim como valor cultural, valor relacional, pode ser até algo que nos una, como congregação pode até ser, mas devemos diferenciar nos nossos sermões e fazer questão de que as pessoas entendam que nós estamos falando de cultura, não estamos falando de doutrina, para que elas não se encontrem vendidas a modas culturais. Falamos a respeito, página 5, da predisposição que o aluno precisa ter, o estudante precisa ter para poder estudar. É preciso ir para o estudo não como quem vai indo para o matadouro, como quem vai indo para o sofrimento. A predisposição ao estudo é essencial para nós aprendermos. Por quê? Porque não adianta a gente ir só de corpo para estudar. É como se fosse uma missa de corpo presente, né? A alma já vai embora faz tempo. Você precisa aprender a estudar totalmente envolvido com o estudo. Quanto mais envolvido você estiver com o estudo da palavra do Senhor, tanto mais você vai conseguir aprender com maior facilidade, e aprendendo você vai ter também
maior possibilidade de influenciar as outras pessoas com a palavra que você aprendeu. Então nós vemos que é necessário estar predisposto em termos de respeito àquilo que a Bíblia diz, docilidade, isto é, não ser teimoso diante da revelação de Deus, mas receber a palavra com mansidão, ter amor à verdade, porque se você não amar a verdade, que está intrínseca na palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, não adianta querer ser pregador estudioso, não vai aprender só a letra. Aconteceu isso com os judeus do tempo de Jesus. Jesus os chamava de hipócritas, que não tinham amor à verdade, eles tinham amor à letra apenas. Precisa ter paciência. Entenda que paciência não significa preguiça, não significa adiamento, demora para fazer as coisas, para estudar, não é nada disso. Paciência aqui diz respeito a você persistir em cavar, esperar um resultado, saber que pode não ser imediato e continuar a cavar para encontrar, descobrir os tesouros da palavra do Senhor. E sempre adiante, tendo paciência. E ter prudência, quer dizer, começar do mais fácil, do mais simples e partir para o mais difícil. Está tendo dificuldade com algum tema ou trecho que você está estudando? Volte para o básico, veja o que está de básico envolvido ali. Lembre-se do que o escritor aos Hebreus falou para os seus leitores, que ele tinha coisas muito mais difíceis para dizer, mas as pessoas não estavam preparadas para isso, porque eram como crianças na fé, ainda estavam precisando de leitinho. Quer dizer, ele tinha coisas mais profundas, coisas mais difíceis, mas ele tinha que continuar no básico, no simples, até as pessoas aprenderem. Por que não estavam aprendendo? Ele criticou, porque não estavam se dedicando a aprender, a começar pelo simples. Então, meus irmãos, não queira sair um teólogo daqui no final desse curso, porque não vai acontecer, né? Claro. Não queira ser um teólogo, digo, aqueles que já estão abafando o caso, não vai adiantar. Comece do simples e tenha paciência e se dedique ao simples, que as coisas vão se descortinando. Comece do 1 mais 1, comece do 3 mais 2 e vai indo assim, até um dia você poder fazer funções exponenciais e outras coisas, ok? Nós vamos aprender isso também na pregação, na arte da pregação, porque você aprende a partir do simples, mas você também prega para as pessoas a partir do simples. E nós vamos ver isso na apostila de homilética. Aí você vai dizer, poxa, mas existem pessoas que vêm para um culto, tudo bem, não tem conhecimento nenhum, muito mal conhecimento básico alguns, mas tem outros que já têm um conhecimento muito mais desenvolvido. De repente eu chego aqui, tem alguns pastores que estão presentes para assistir o culto, eu vou pregar, minhas pernas já ficam moles na hora. E eu vou pregar só o básico. Você vai pregar o básico para quem precisa ouvir o básico, mas você precisa se aprofundar no estudo para ser usado pelo Senhor, para trazer uma palavra até para os eruditos. Os eruditos aprendem com as pessoas simples também, desde que as pessoas se dediquem a continuar no aprendizado. Então, se prepare para o simples e comece do simples. E vá se aprofundando, e Deus vai usar você. Aí não pare mais. Também falamos que para poder estudar a palavra do Senhor, assim como para estudar qualquer coisa, é preciso ter método. Isso está aí na página 6. É preciso ter método, quer dizer, você tem que ter um sistema já elaborado para poder estudar. Pessoas que se estudam preparando-se para provas costumam reservar um horário determinado, reservar um local tranquilo e não bagunçar aquilo que está estudando. Hoje eu vou estudar matemática. Não vou estudar 15 minutos de matemática, mais 20 minutos de gramática, depois eu vou estudar mais 10 minutos de inglês e depois eu vou dormir. Vai ser uma bagunça. Então, é preciso ter um método, desenvolver um método, se aplicar a ele para você aprender com mais facilidade e se organizar também nos seus estudos. Página 10, nós começamos a aula da semana passada na página 10. Entramos já na hermenêutica propriamente dita. Bom, regras para a interpretação das Escrituras. E vimos que essas regras são divididas em 2 blocos. O primeiro bloco diz respeito das palavras que você está estudando na Bíblia dentro do texto bíblico. Por quê? Aquela estrelinha de preta ali, cheia de pontinhas, diz o quê? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E nós vimos isto com algumas regras, 5 regras básicas que você deve ter estudado em casa,
para poder responder ao exercício da página 12. Vamos tratar desse exercício da página 12? Por favor, alguém leia, para começarmos, Lucas capítulo 11, versículos 29 e 30. E ajudando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Obrigado. Quem está falando aí? É a primeira pergunta. Isso é muito importante, viu? Quando você for estudar, defina no texto aquelas perguntas que nós falamos aqui antes. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando, o que está falando, quais são as circunstâncias aqui, aquilo, o que está motivando aquela fala, quais são os resultados pretendidos, em que tempo foi isso? Então, várias perguntas. Você pode fazer uma lista de perguntas para você mesmo aplicar essas perguntas ao texto que você vai estudar. Às vezes você gosta de ter características na sua pregação, no seu estudo, que outras pessoas não têm. Eu gosto muito de fazer perguntas para as entrelinhas, aquilo que não está escrito, mas que está por trás do texto. Eu gosto muito de perguntar isso e tenho descoberto muitas coisas importantes. O que o apóstolo Paulo estava sentindo quando chegou a Corinto para pregar? Isso afeta meu entendimento do porquê ele ter falado determinadas coisas. Então você, quando for analisar um texto, você já pode pegar um papel, deixar do lado o seu primeiro estudo e vai colocando perguntas que você vai fazer para o texto. Quem está falando, para quem está falando, por quê, qual o objetivo, quais circunstâncias. Você vai anotando aquelas perguntas e conforme você vai estudando, com o passar dos dias, você pode acrescentar outras perguntas que vão orientar você. Aí um dia você vai estudar outro texto, você olha aquelas perguntas e procura você mesmo responder. Quem está falando nesse texto é? Jesus. E para quem ele está falando? A multidão, os discípulos. Olha, já estamos vendo aqui dois grupos de pessoas, mas existe um outro, terceiro grupo de pessoas que é muito importante nesse sermão. Aí você vai falar, mas eu não estou lendo nada disso, eu estou lendo só a multidão. Não estava. Mas e o contexto? E o contexto? Para os fariseus. Por quê? Porque ele foi provocado pelos fariseus para fazer essa declaração. Então, veja bem, você precisa responder essas perguntas que você vai fazer para o texto com clareza. Não se limite àqueles versículos que você está lendo, vá além. Quando você for responder a pergunta, por que Jesus está falando esse tipo de coisa pesada, inclusive? Ele estava ali para ensinar a multidão, daqui a pouco ele chama aquela multidão de maligna, geração adúltera. Mas por que está falando isso? Aí você precisa saber de coisas que já aconteceram, que Jesus foi provocado violentamente pelos fariseus, que disseram que ele estava fazendo aqueles sinais, expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Olha só que provocação horrível com o Filho de Deus. E aí para desafiar Jesus, como se dissesse, para você provar que isso não vem de Beelzebu, mas vem de Deus, então, que sinal você dá? Faz um sinal aí, faz um milagre aí para a gente entender que é de Deus. Aí ele responde isso aqui. Então veja como contexto, eu coloquei só esses dois versículos aqui de propósito. Por quê? Porque esses dois versículos estão dando informações insuficientes para responder essas perguntas aqui, para provocar você a procurar no contexto, a ler mais da história. Imagina, você está lá na guerra, lá na frente do combate, há 6 meses longe da família, recebe uma carta da sua mulher ou do seu filho, aí você pega ele só um trecho da carta, porque não dá tempo de ler o restante, aí fica com aquilo na cabeça, porque não está entendendo o que está acontecendo. Você tem que ler o restante, tem que saber o que está sendo explicado, os porquês, aqui na Bíblia também. Vou repetir, isso é uma coisa que vai perseguir você, no bom sentido. Não se contente com apenas aquilo que você está lendo ali. Busque mais informações, porque, repito, religiões falsas foram fundadas com esse pensamento, versículos isolados. Você fundou uma religião falsa também? Porque assim,
Incluindo eu? A palavra empregada por Jesus aqui, maligna, geração maligna ou geração perversa, tem sentido literal ou sentido figurado? Não tenha medo de responder, mesmo que erre. Literal. Literal. Por que você acha que é literal? E eu entendi que ele não foca numa pessoa. Um grupo. Mas aqui a palavra maligna ou perversa diz respeito a uma condição moral daquelas pessoas, para quem Jesus está falando isso. Vocês acham que realmente era uma geração maligna e Jesus falou isso? Porque ele quis dizer que era uma geração maligna mesmo, literalmente, ou não? Sim. Oi? Sim. Sim. Você acredita? Praticavam as coisas. Não falou em sentido figura de linguagem. Eles faziam o que faziam. Entendido. Então eles mereceram ouvir de Jesus que são malignos. Ok. Vamos lá. Eu sinceramente, no primeiro momento pensei que era literal, no segundo momento pensei que era figurado, e aí fiquei. Estou relutando até agora, então eu entendi tudo que vão falar, agora estou relutando na minha mente porque não tem só um grupo. Não tem só um grupo que ouve isso. Então, assim, esse maligna, você está falando isso no geral. Tá. Agora, aí eu fiquei. Eu Estou capocando ainda, né? No primeiro momento eu coloquei literal e depois eu coloquei figurado. Tá. Porque ele abrange tudo para uma única qualidade. Entendido. Vocês estão fazendo um exercício muito bom. Irmão, eu coloquei os dois. Colocou os dois? A dúvida é o motor de grandes descobertas. A dúvida leva a pessoa a fazer descobertas. Isto é, se a pessoa tiver dúvida e correr atrás para dirimir a dúvida. Bom, vamos lá. Na pré-eleição inicial que eu fiz aqui, eu disse que Jesus falou isso porque os fariseus o provocaram de maneira violenta. Então, quando ele diz que a geração é maligna, e se ele estivesse se referindo aos fariseus, aos provocadores, ele está correto, né? Porque os fariseus não estavam interessados na verdade. Eles queriam satisfazer o seu senso religioso. Isso também acontece, viu? Então, se você for fazer um sermão sobre isso, pode aproveitar essa dica, tá? Que os que professam uma falsa religião, normalmente querem satisfazer o seu senso religioso, aquilo que eles entendem por religião, e não satisfazer a verdade, ok? Aí você pode desenvolver isso. Olha, já é um tema, né, para a próxima apostila, viu? Que vocês vão preparar sermão, né, em junho, vão preparar sermões, é interessante desenvolver. Acusaram Jesus de estar endemoniado e pediram um sinal, e Jesus descascou para cima deles, né? Por isso é que Jesus falava duramente. Eu estou falando já da quarta questão. Por qual motivo essa pessoa, Jesus, falava tão duramente com seus ouvintes? Já respondi, né? Já respondi. Porque eles acusavam Jesus. Jesus dava evidências de ser o Filho de Deus, evidências de estar fazendo isso pelo poder de Deus, mas eles não acreditavam e estavam acusando Jesus de ser usado por demônios. Está ligado à desobediência também? Oi? Dos que acusavam Jesus? Ah, com certeza, né? Não tinham amor à verdade, então não são obedientes à verdade. Isso é importante, hein? Ó, você, hein? Aquele estudo lá, né? Predisposição para o estudo, amor à verdade. Quem não tem amor pela verdade, está no caminho certo para ser um grande desobediente. Você precisou estabelecer paralelo com outros trechos bíblicos para compreender o que está escrito aí? Eu vou responder por vocês. Cara, claro que precisou, né? Já comecei falando de trechos paralelos, claro. Mas quais trechos? Lucas 11, 19 a 32. Lucas 11, 19 até o 32? Isso. Dá para pegar um pouco antes, né? Desde o 14. Jesus estava expulsando o demônio aí que começou a controvérsia. O livro de Jonas também, para quem não conhece a história, né? Ou quem vai pregar? Senhora? Isso, muito bem. Porque a senhora vai pregar para um público que tem pessoas que não se converteram, que não conhecem a Bíblia, então precisa começar por Jonas. Aí você prega assim, isso aqui é um sinal, eu só vou dar o sinal do profeta Jonas, blá, 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 e a pessoa fica assim, mas quem é esse Jonas? Nunca ouvi falar dele. Então, né, para desenvolver um sermão com pessoas que não conhecem, se for para uma aula, por uma classe que conhece a Bíblia, tudo bem. A gente fala de Abraão, Isaac, Jacó, Jonas,
Matusalém, como todo mundo já conhecesse, mas quando há incrédulos, tem que pensar com a mente daquele que está ouvindo. Então, o contexto da irmã é mais amplo. Ela foi lá para o livro do profeta Jonas e fez o correto. Porque ele é citado, né? Ele é citado. Mas só que a compreensão da história de Jonas aqui que é importante, né? Porque isso se torna um sinal. Vamos ver aqui adiante já o porquê o sinal de Jonas é importante. Qual foi o sinal de Jonas para os ninivitas? Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Como se tudo foi dado como morto. Depois de 3 dias ele voltou à terra e Deus mandou ele para mim e ele fosse. E aí, como a história chegou para mim... Perdão, irmão, perdão. Acho que as pessoas do fundo não estão ouvindo. Pode falar para eles ouvirem? A resposta dele está sendo boa até aqui. Porque Jonas, quando ele foi engolido pelo peixe, ele foi dado como morto. E ele ficou 3 dias dentro do peixe. Quando o peixe botou ele para fora e Deus falou para ele, vai para Nínive, e a história sobre o acontecido chegou em Nínive. Então todos achavam que Jonas estava morto. E acreditaram pelo fato de Jonas ter vencido a morte. Olha que coisa importante. Olha só. Isso é um sinal do profeta Jonas. Ele foi dado como morto já. 3 dias no ventre do peixe. Tá? E aí ele saindo do peixe, a multidão que o viu acreditou que ele tinha vencido a morte pelo poder de Deus. Agora, vamos passar para a pergunta seguinte. Por que Jonas serviria de sinal também para aqueles que estavam ouvindo Jesus falar? Porque Jonas, então, nós vamos estudar daqui a pouco isso, Jonas passou a ser um tipo, já que Jesus falou nesses termos, então Jonas passou a ser um tipo de Jesus Cristo. Porque ele disse assim, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Então Jesus se comparou a Jonas em termos desse sinal. Então por que foi um sinal para aquela geração? Pode falar. Eu achei bem interessante a forma que ele falou, porque eu não tinha pensado com essa ótica, né? Mas é muito bom. Mas eu coloquei aqui que a mensagem foi uma mensagem de arrependimento, né? E Jesus estava querendo dizer para as pessoas que elas deveriam se arrepender. Assim como o povo de Nínive se arrependeu, aquela geração também deveria se arrepender. Muito bom. É uma parte da resposta. A outra parte está bem... Pode falar, mano. Eu só acrescentei que seria um sinal de salvação e esse fato que o irmão relatou aqui, Jonas só sobreviveu pela graça do Senhor, seria um sinal claro, e que seria uma prévia para a vida de Jesus ao sair da terra. Olha, é muito bom. Então vamos juntar essas respostas todas, tudo isso, com raciocínio, a partir do raciocínio do irmão Sandro, que Jonas foi um sinal vivo, porque ele foi dado como morto e depois mostrou para o povo que ele venceu a morte. E isso se aplica de que maneira ao ministério de Jesus? Jesus também foi dado como morto e consumado, acabou. Mas de repente ele saiu vivo, ele ressuscitou 3 dias depois. Então, essa é uma parte do sinal. Jesus também venceu a morte. E ele estava dizendo para aquele povo rebelde, mau, está aí o sinal, entenda se quiser. Ele obrigou aquele povo a pensar, assim como nós estamos pensando nisso também. Mas ele obrigou o povo a pensar, está aí Jonas, pense nele que vocês vão ter a ideia do que vai acontecer comigo. Como se dissesse, ele venceu a morte, ressuscitou, apareceu vivo depois de 3 dias, assim também eu, e ele foi e deu uma mensagem de salvação para aqueles que creram, assim, né, como você está dizendo, né, e o Francisco também. Vocês estudaram juntos, né? Vocês deram uma resposta bem semelhante. E esta palavra de vencer a morte trouxe esperança e vida para aqueles que creram, ok? Você vê que a resposta pode ser muito ampla, né? Isso depende do raciocínio de cada um, e isso é muito legal. Você desenvolver isso, esse raciocínio, e acrescentando coisas. Eu acredito que se você fizer esse exercício essa semana de novo, você vai acrescentar muito mais coisas. E seria bom fazer mesmo, sabe por quê? Porque aí está um princípio do sermão que você vai preparar. Você prepara um esqueleto e depois você vai desenvolvendo ao redor daquele esqueleto. Vai colocando tendões, carne, pele, órgãos. A que pessoa Jesus está sendo comparado aqui? A que pessoa Jonas está sendo comparado? Eu não posso fazer a pergunta dando a resposta, né? Já deu uma falha aqui. A que pessoa Jonas está sendo comparado? Parece óbvio. Será?
Jonas está sendo comparado a Jesus porque ele mesmo falou, né? Então a resposta está no texto que foi lido. E a última pergunta: por que se diz que a Bíblia interpreta a Bíblia? A pergunta tem alguma coisa a ver com o que nós estudamos? A própria resposta está dentro da Bíblia. Quando você se questiona, a resposta está ali dentro. Pode falar para os últimos ouvirem? Você vai ser uma pregadora, então eles têm o direito de ouvir. É porque, às vezes, algum questionamento que você está dentro da própria Bíblia. Isso, muito bem. Eu escrevi por ser uma verdade única. Uma verdade única é isso mesmo. Vamos juntando as respostas. Olha, vocês dois já podem juntar o que ele falou, o que ela falou. Pois é, aí vocês vão elaborando o seu sermão. Inclusive, num sermão, isso pode ser falado, tá? Para orientar aqueles que têm pouco estudo da Bíblia ou aqueles que não conhecem, que procurem interpretação na Bíblia. Eu não falei lá no final do site, acho que são 68 contradições da Bíblia, ainda consultei esse site ontem, está lá, estão todas as perguntas. Li de novo e as respostas para as perguntas que eu li, não li todas. A resposta para mostrar que o site está errado está na própria Bíblia. Se Deus diz não matarás, por que ele disse para Moisés, para outro, para mandar matar e destruir um povo inteiro? A resposta está na própria Bíblia Sagrada. Mas você agora vai se formar um pregador e já é um hermeneuta, então você, vai procurar. Eu recomendo fortemente você pegar esse site e deixar aberto no seu telefone, no seu computador e ir procurando responder essas perguntas. Mas você vai crescer muito no entendimento bíblico. Eu não falei para você que Deus pode usar, já falamos algumas vezes, Deus pode usar até as coisas erradas, para mostrar a sua palavra, a sua doutrina, a sua vontade. Esse site está aí, foi colocado para combater a palavra de Deus e nós podemos aprender com esse site. O cara colocou 68 exercícios para os alunos de hermenêutica fazerem lá. Olha só, o cara não está nem sabendo que está nos beneficiando. Você lá pega uma dúvida dele e vai pesquisar para dar a resposta para ele. Você vai aprender. E muito. E o segundo bloco é a condição do estudante. Você está falando, nós não estamos demorando muito com essa aula? Estamos. A condição do estudante fala da vida interior, aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você sabe, como você raciocina, quais são os seus meios de aplicar a verdade. Então a sua condição é importante. E na quarta regra, sobre conhecimento histórico e geográfico, nós fizemos 3 perguntas. A primeira pergunta nós vamos responder por último. Vamos passar aqui para a segunda pergunta. O que a Grécia fez que facilitou as missões da igreja primitiva? Ninguém conseguiu achar a resposta? Eu sei que a Natália estava sofrendo essa semana para encontrar a resposta. Falou, já procurei de tudo quanto é jeito. É bom sofrer para encontrar a resposta. Lembra que nós estudamos? O estudioso tem que ter paciência. A Grécia permeou o mundo com sua cultura e seu idioma. Isso foi muito importante, porque quando começaram as missões evangelísticas, havia muitos povos de culturas e idiomas diferentes que puderam ser evangelizadas em grego. Imagina se Paulo e Timóteo e Pedro e João tivessem que escrever tudo. Não, Timóteo não é o caso, Timóteo foi o destinatário de uma carta. Mas todos que escreveram tivessem que escrever tudo isso em vários idiomas. Eles puderam escrever em grego, pregar em grego, alcançar as massas num mundo que estava permeado pela cultura grega. Mas quem estava dominando na época não eram os gregos, eram os romanos. Só que Deus trabalhou nisso também. Os romanos não interferiam na cultura dos povos. Eles só exigiam pagamento de impostos, obediência, quietude, nada de agitação, mas eles não interferiam na cultura. Quem falava hebraico, continua hebraico, no aramaico, continua a falar esse idioma, siríaco, outro, continua a falar, continua a cultuar seus deuses. E a cultura grega permaneceu durante o Império Romano. A terceira pergunta é, por que os judeus rigorosos lavavam as mãos diversas vezes antes das refeições? Quem não encontrou a resposta? Alguém encontrou a resposta para isso? É um ritual. Um rabino atual, deste século XX para XXI, disse que
todas as partes do corpo têm algum componente ou expressão espiritual, principalmente as mãos, que são usadas pelos rabinos para abençoar a congregação. E ele diz que cada componente espiritual atrai a atenção de poderes demoníacos, principalmente as mãos, que podem perturbar, vamos dizer assim, a composição espiritual das mãos. Então, as pessoas, antes de entrar na sinagoga, antes de se alimentar, antes de ter relações conjugais, tinham que lavar as mãos várias vezes. Não era nada dietético, não era nada relacionado à higiene, mas era, como o irmão falou, era um ritual. Baseado em quê? Em bobagem. Você vê como é que o costume pode se sobrepor à doutrina bíblica? Até hoje um povo pensa dessa maneira. Milhares de anos. Nós temos que tomar cuidado com costumes e doutrina. Diferenciar. Antes de orar também tinham que lavar as mãos. E tem, né? Os mais rigorosos são assim. Agora a primeira pergunta tem uma resposta surpreendente. Por que João emprega horários diferentes dos outros evangelistas em relação ao dia da morte de Jesus? Alguém descobriu alguma coisa? O que você vai descobrir, e já deveria ter descoberto, são várias dúvidas diferentes, vários questionamentos diferentes. Ninguém sabe por que João escreveu aquilo. Existem, porque João usava o horário romano, que começa à meia-noite, e os judeus usavam o horário deles, que começa ao amanhecer. Então, a hora nona para os judeus era 6 da manhã, mais 9 dá 15 horas. Mas, por que João falou então que Jesus morreu por volta da hora nona? Seria 9 horas da manhã, se ele usou o horário romano. Então ninguém sabe o porquê disso. Vocês estão frustrados de eu falar que ninguém sabe? Vocês vão encontrar coisas assim na Bíblia, a gente não sabe, não foi esclarecido. Vai fazer o quê? Então a gente parte das informações que nós temos aqui. Pode ter sido um erro de copista do original, pode João ter se equivocado, pode João ter usado uma faixa de horário, porque eles não usavam relógio, agora são 9h43, 42, 9h42. É impossível naquela época as pessoas saberem isso. Eles não sabiam nem, são quase 10 horas, eles iam dizer era por volta das 10 horas. Eles não têm ideia. Esse por volta das 10 horas podia ser 9, podia ser 10h30, podia ser 10, não. Então o João pode estar empregando uma faixa de horário, é possível também. A orientação pelo sol, né? Que andava com o relógio do sol assim, alinhava. Não é, as pessoas tinham uma noção, só que tinham uma noção de horário melhor do que a nossa, né? Às vezes a gente acorda e não sabe, mal sabe se amanheceu, né? Eles já tinham uma ideia mais precisa, porque eles se baseavam nesses sinais, só que mais precisa do que a nossa sem relógio. Eles tinham mais noção do transcurso. Quando Jesus fala da parábola qual é o nome da parábola? Dos trabalhadores da vinha. Aquele que foi contratado às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10, até aquele que foi contratado na 1ª hora, na 11ª, que foi às 17 horas. Veja que ele fala com precisão, porque foi contratado um trabalhador em cada horário. Então, existe uma precisão ali, mas isso é apenas uma maneira da parábola nos dar a entender como Deus recompensa liberalmente aquele que trabalha. Não quer dizer que o relógio de Jesus era exato. Diz que Deus recompensa até aquele ladrão na cruz que confessou na hora de morrer Jesus. Deus pode galardoar aquele que o busca, independentemente de buscar 1 minuto antes de morrer, antes de acabar as chances todas. Tá? Então vamos, esse não é o caso de agora, esse é mais um sermão que vocês podem fazer. Vocês fizeram também o exercício da página 15 e já corrigiram. E se tivesse dúvida, era só perguntar pelo WhatsApp. E também nós temos o exercício da página 16. Leia Êxodo, capítulo 21, versículos 23 a 25, que expressa a lei do talião, né? A palavra de Deus diz que se alguém quebrar um dente, então quebra o dente dele. Se alguém furar um olho, fura o olho dele. É isso, né? Basicamente. Como é que você faria para aplicar essa lei? Aplicar essa lei se você fosse vítima de uma agressão desse tipo. O que você faria? A pergunta que está aqui. Aí digo, se você precisar de ajuda, consulte Levítico 19,
que diz o quê? Não odiarás o teu irmão, não deixarás de repreendê-lo, mas também não te vingarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa! O que isso tem a ver com a lei do talião? Tem tudo a ver, gente, porque Jesus falou que amar o próximo, amar a Deus é a base da lei dos profetas. Então, todo o restante da lei tem que ser analisado com base nisso. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Pois não? É porque, na verdade, tudo era um costume do povo antigamente, antes de Moisés. Depois de Moisés, a doutrina, as leis foram definidas por Deus e foram escritas. E aí, eles seguiram nesse segundo momento o que está escrito na lei. Antigamente era um costume do povo. Entenderam a resposta, irmão? Obrigado, correto. E Mateus 5, 38 a 48. Você deve ter lido todas essas passagens. Jesus falando sobre essa lei do talião, ele diz: ouviste o que foi dito pelos antigos? Papapá, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Oferece outra face. Amai os vossos inimigos. Olha como ele está julgando uma lei anterior por essa aqui. Mateus capítulo 6 diz: se perdoardes os pecados, o Pai vos perdoará os vossos pecados. Se não perdoardes os pecados alheios, o Pai não perdoará os vossos pecados. Então vocês estão vendo que existe uma lei que dá o direito da retaliação, dessa retribuição dolorosa, mas existe uma outra lei que se sobrepõe. Isto é, por que você não ama então a pessoa que fez isso? O que Jesus tinha falado em outra ocasião? Aquilo que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam vocês primeiro a elas. Você gostaria de ter provocado um acidente e uma pessoa ter perdido um olho, aí essa pessoa vai na justiça para arrancar o seu olho também? Não. Então, já deixe o seu espírito alimentado com essa ideia. Eu não quero para mim que isso aconteça comigo, então eu não vou querer que aconteça com os outros. Eu não quero que alguém se vingue de mim, porque eu vou querer me vingar dos outros. É isso que está implícito aqui. Mas não está escrito na lei, ora, não está escrito para fazer esse tipo de retaliação, de retribuição. Vamos entender o seguinte: essa lei do talião não foi escrita para indivíduo. E tinha essa base cultural que o irmão está falando, mas ela está ali como uma advertência. Ela foi escrita para uma aplicação judicial, para os juízes aplicarem isso numa situação nacional. Então está tendo um conflito lá por causa de uma agressão, de uma perda, arrancou o dedo de outra pessoa, não houve reconciliação, então agora a justiça vai aplicar a resposta. Não acontece isso também muitas vezes? Às vezes a gente sofre uma agressão, porque está pregando o evangelho, com um vizinho que joga pedra no nosso telhado e quebra. A gente pode ir para a justiça? Pode, claro, pode. Mas eu estou orando pelo meu vizinho, quero ganhar para Jesus. Eu vou levar ele para a justiça porque quebrou meu telhado? A lei está aí. A lei é válida. Eu aprovo essa lei. Mas eu preciso pensar se vale a pena empregar por amor ou não. Não estou dizendo que a gente vai ter que sofrer todo tipo de coisa. Paulo mesmo invocou a lei romana e por causa disso ele foi preso para Roma para ser julgado pelo imperador. Mas é preciso pensar, essas pessoas que eu quero botar na justiça, quero processar, quero arrancar o dente dele por causa disso, furar um olho dessa pessoa, quero arrebentar o telhado dessa pessoa também ou fazer ela pagar, vai valer a pena fazer isso? Quanto tempo faz que eu estou orando por essa pessoa, sendo gentil? Quando eu vou ganhar dessa maneira? Será que não é uma prova para ver se eu sou persistente? Então, nós temos que julgar isso também, ok? Vamos passar agora para a nossa aula de hoje, quer dizer, a matéria nova de hoje, né? Olha gente, a matéria nova de hoje é pouca coisa. Hoje nós temos 4 páginas só. Na verdade, nós temos só 3, porque o exercício você vai fazer em casa, né? Nós vamos falar hoje de figura de linguagem e de poesia. Bíblia na mão, porque a gente pode precisar dela. O que são figuras de linguagem? São recursos que nós usamos, e usamos muito, para sugestionar com o que nós estamos falando ou escrevendo, sugestionar as pessoas. Não é uma linguagem exata, mas é uma linguagem que dá sugestão. Por exemplo, né, aqui diz, a pessoa fala para a namorada assim: olhe como a lua está envergonhada da sua beleza, ela está se escondendo atrás das nuvens. Isso é linguagem figurada, não é exata. Isso não é uma linguagem natural. Nossa, eu gosto tanto da minha sogra que já comprei a passagem só de ida dela lá para a China.
Não é uma linguagem natural. Eu não gosto tanto da minha sogra se eu estou fazendo isso. Aquele homem é um jumento batizado. Aquele homem é um jumento? Ele pode ser batizado, mas será que ele é um jumento? Não é jumento, é um homem. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Jesus é um pé de uva. Vós sois ovelhas do meu pasto. Nós estamos andando em 4 patas, comendo grama? Não, é tudo linguagem figurada. Mas por que eu estou insistindo nisso? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos que saber distinguir para poder entender e aplicar. E essas figuras de linguagem são importantes até no sermão, até na pregação. Linguagem exata, quadrada, o tempo todo ali, pode tornar monótono, e uma linguagem figurada pode ampliar o entendimento, despertar emoções nas pessoas que vão ajudar aquela pessoa a entrar mais no assunto do que você está falando. Entrar no assunto aqui pode ser linguagem figurada também. Você estudar uma gramática, você vai ver que linguagem figurada não é só o que nós estamos falando aqui. É muito mais coisa e é muito mais profundo. Mas nós estamos falando do básico para compreender a linguagem bíblica. Então nós vamos falar da metáfora, em primeiro lugar. Vamos procurar falar dessas figuras assim de uma maneira bem popular, bem simples. Alguém que estuda gramática aqui fala, irmão, é bem assim, tudo bem. Mas eu quero que nós entendamos isso de uma maneira simples. A metáfora ocorre quando você diz de uma coisa que ela é, mas ela não é. E agora enrolou tudo. Você é uma ovelha de Jesus Cristo. Mas você é uma ovelha? Não é uma ovelha. Mas eu estou dizendo que você é. Então eu estou usando uma figura de linguagem. Entenda bem, a metáfora não é a figura da comparação. Existe a figura gramatical chamada comparação. Comparação diz que você é semelhante a tal coisa. Olha, você parece uma ovelha. Você é como uma ovelha, mas não estou dizendo que você é. Quando eu digo que você é uma coisa que não pode ser, mas que guarda alguma relação, existe alguma afinidade entre esses conceitos, então ocorre uma metáfora. Você é uma ovelha por quê? Porque você precisa dos cuidados do Senhor. Depende, você não pode se virar sozinho. Então, assim como a ovelha. Eu podia falar, você é um lobo de Jesus Cristo? Não cabe, não pega. Fica mais coerente a aplicação da figura do lobo para aqueles que são inimigos da palavra de Deus, que estão tentando prejudicar a obra do Senhor, que estão tentando papar as ovelhas, comer as ovelhas. Então está vendo como a figura de linguagem ajuda a compreender, trazendo coisas que não são, mas que têm características que nos ajudam a compreender por que nós estamos fazendo esse assemelhamento. Isso é metáfora. Eu sou a videira verdadeira. Jesus não é um pé de uvas, ele não é uma planta, mas quando ele diz isso, ele está falando da sua característica fundamental, de ser o supridor de seiva, de energia, de potência, para as ramas darem frutos. Somos nós. Vós sois as ramas, quer dizer, nós estamos enxertados em Cristo e através dele nós podemos dar fruto. Isso é metáfora, dizer que é, quando não pode ser, mas tem alguma relação. Dizer que é, entenda bem, não é dizer que parece ser. Ah, você parece ser uma ovelha, isso não é metáfora. Ah, você é uma ovelha de Jesus, ah, isso é metáfora. Entendeu? Metonímia, você usa uma palavra por outra que tem alguma relação. Aqui ele diz assim, ó, eles têm Moisés e os profetas, que deem ouvidos a ele. Foi o que o pai Abraão falou para o rico lá, né? Morreu junto com Lázaro. Oh, deixa eu ir lá para falar, ou manda um desses para falar para eles tomar cuidado, para eles não virem parar aqui nesse lugar de tormento. E o pai Abraão disse, não, mas eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Moisés e os profetas estavam presentes com os vivos daquela época? Não. Então o que foi que Abraão quis dizer nessa figura? Eles têm lá os escritos dos profetas, os escritos de Moisés. Que leiam isso. É como se, isso é uma metonímia, então é como se Moisés e os profetas estivessem presentes, falando através daquelas escrituras. Isso dá uma relevância, né? Esse tipo de figura dá uma relevância. Se o Abraão falasse, eles têm lá os escritos de Moisés e dos profetas, eles só precisam ler. Isso tem importância, mas eles têm Moisés e os profetas lá com eles. Isso é uma figura de linguagem, não corresponde à realidade nua e crua, mas dá uma relevância, dá um choque de realidade nas pessoas. A figura de linguagem também tem essa propriedade. Depois nós vamos para a ironia. Nossa, como eu amo minha sogra.
Que bom que ela more apenas a 3.000 quilômetros de distância. Isso é ironia. Eu não estou falando a verdade. Quando eu digo, minha sogra, se a senhora ouvir essa gravação, que pelo amor de Deus, é só brincadeira, é só exemplo. É porque sogra é exemplo desde o Jardim do Éden, então quebra o galho. Não é? Eu amo a senhora, viu? De verdade. Então, mas vamos lá. Quem está falando uma ironia, não está falando uma verdade, mas também não está mentindo. Por quê? Porque ele está falando uma coisa que não corresponde à realidade, mas que alcança o entendimento das outras pessoas, que não é a verdade. Não é uma mentira a ironia. Quando o profeta Elias falou lá para os profetas de Baal e Azera, que estavam clamando, dançando em volta do altar, clamando ao Deus deles para mandar fogo, o profeta Elias falou: pessoal, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, quem sabe ele está no banheiro, ele foi viajar. É claro, os profetas de Baal e de Azera entenderam que Elias não estava falando a verdade, estava zombando. Essa figura de não falar a verdade, mas não ser uma mentira, é chamado de ironia. E existem, né, como você viu o exemplo de Elias aqui, existem na Bíblia. Normalmente, a ironia serve, como dizemos aqui, para obrigar a pessoa a pensar de forma sarcástica ou reprobatória. Quer ver uma forma reprobatória, mas não é puramente sarcástica? A criança faz uma coisa terrível, você olha para ela e fala o quê? Bonito, né? O que ela fez foi bonito? Bonito, né? Não foi bonito. E a criança sabe que não é bonito, tanto é que já abaixa a orelha na hora, ela sabe que não é bonito. Então não é uma mentira declarada, é uma não verdade conhecida como não verdade. Ninguém está tentando enganar ninguém com isso. Isso se chama ironia. Obriga a pessoa que está ouvindo a pensar, ok? Hipérbole é um exagero, é uma afirmação exagerada para dar um efeito expressivo, quando os espias foram lá para ver a terra prometida e voltaram tremendo de medo, dos 12, 10 falaram: nós éramos como gafanhotos diante dele, de tão grandes que eles eram. Gente, pelo amor de Deus, um gafanhoto diante de um ser humano é assim. O ser humano, olha só o tamanho, a diferença. Mas os homens da região, que puseram medo nos israelitas, eram um pouco mais altos. Eram gigantes, pode ser, até meio metro a mais, mas não tem a proporção de um gafanhoto para um homem. Então houve um exagero absurdo aí. O rei Davi fala que de noite eu choro e encharco a minha cama, o meu leito. Meu Deus do céu. O cara vai dar uma desidratação, vai morrer no meio da noite, né? Para poder encharcar a cama. O que é isso? É um exagero. Isso se chama hipérbole. Nossa, esse cara falou a maior mentira do mundo. É um exagero. Isso é hipérbole. Ok? Quando você fala assim: nossa, eu peguei um peixe tão grande que nem cabia na fotografia. Isso não é hipérbole, isso é mentira mesmo, viu? Não é hipérbole de pescador, é mentira de pescadores, viu? O indivíduo se borrou todinho de tanto medo. Gente, mas ele esvaziou completamente o intestino para se sujar todinho. Ele se borrou todo de medo. Ele não se borrou todo de medo, ele borrou uma parte do corpo dele. Então, quando fala isso, é uma hipérbole, é um exagero, ok? Para dar expressão. Anote, por favor, na sua apostila. Da próxima aula você vai responder isso para mim. Para nós. É um exercício. João capítulo 21, versículo 25. Eu gostaria que você dissesse, na sua opinião, isso é uma hipérbole ou é linguagem literal? É o último versículo do livro de João. João 21, 25. Na próxima aula você me diz se é hipérbole ou não, mas não vamos estudar agora isso. Esse é um exercício para casa. João 21, 20. Se você não pode anotar, se lembre, é o último versículo do Evangelho de João. João 21, 25. Nós também temos uma figura de linguagem chamada alegoria. Alegoria pode ser uma coisa que se diz para dar uma noção de outra coisa, ou pode ser uma obra de arte, uma obra literária, que fala de uma coisa para inspirar ou sugerir outra coisa. Vocês estão vendo esse desenhozinho aí na frente da alegoria? O que você está vendo?
É uma figura de uma mulher segurando uma balança antiga com a mão esquerda, com a mão direita segurando uma espada, e ela está com uma venda nos olhos. O que isso sugere para você? O que ela simboliza? Hein? Pode falar. Justiça. Mas o que tem a justiça a ver com a venda nos olhos, a espada na mão e a balança na outra? Isso aqui é uma alegoria. Você olha uma coisa que parece não ter significado, parece apenas uma obra de arte, mas ela está simbolizando outra coisa. Por que a justiça? Porque a justiça é cega, ela não pode fazer distinção de pessoas. Ela tem a balança da equidade nas mãos, numa da mão, e na outra mão ela tem a espada da justiça, que a justiça também é espada, né? Isso nós já vimos lá em Romanos capítulo 13. E pode ser também uma coisa dita para dar noção de outra. Vamos ver na Bíblia um exemplo, Salmo 80? Quem achou já pode começar a ler esse versículo 8. Ninguém achou? Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Pode continuar. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua remagem até o mar, e os seus ramos até ao rio. Porque cobrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela habitam. O javali da selva a devastas, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende os céus e vê e visita esta vida. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Muito obrigado. Até o 16, né? Obrigado. Vocês acreditam que o salmista aqui está falando de uma videira mesmo? Ele está falando com Deus. Ele diz que Deus foi lá no Egito, pegou uma videira, trouxe para a terra prometida, plantou, ela se estendeu até o mar. Olha só que videira brava, boa, né? Ela se estendeu, foi até o mar. E depois Deus a devastou. Aí está suplicando para voltar e cuidar dessa videira. Vocês acreditam que está falando uma videira literalmente, que Deus fez isso? Vocês acham que o salmista está falando de quê? Do povo de Israel. Deus tirou do Egito e plantou na terra prometida e esperava que desse frutos e frutos de qualidade para quem passasse pudesse colher e se alimentar disso, da palavra do Senhor, de revelar o conhecimento de Deus para as outras pessoas. Mas eles não cumpriram isso, então os animais da floresta, o javali, quer dizer, outros povos inimigos vieram e devastaram a terra e destruíram Israel. Mas vocês estão vendo que está se falando de uma coisa para se referir a outra? Isso aqui é uma alegoria. Quando Paulo fala lá aos Gálatas a respeito de Sara é a Jerusalém que vem do alto, Agar é a Jerusalém que está na terra, que ainda é escrava da lei. Ele está fazendo uma alegoria. Então isso é bom, isso precisa ser compreendido, porque você tem que ir lá para a história original, compreender a história para poder entender a alegoria. Eu disse para você que é fundamental você compreender as doutrinas bíblicas básicas. Falamos na semana passada. Porque compreendendo isso, tendo uma noção pelo menos panorâmica da Bíblia Sagrada, você pode desvendar esses mistérios de estudo, ok? Aqui também temos alguns exercícios de leitura, de Gálatas, João, para você fazer em casa, para você treinar o seu entendimento. Depois nós temos parábola, que é aquilo que parece que nós mais vemos na Bíblia. Na verdade, o que nós mais vemos na Bíblia é metáfora.
mas a parábola parece que é mais destacada, porque ela encerra uma história. Exatamente isso. Parábola é uma história pequena, uma narrativa pequena, que usa alegorias, metáforas, para transmitir uma lição moral, um ensinamento de vida. Isso é um fato muito comum até hoje na literatura oriental. Olha o que está escrito aqui nessas 3 linhas. No seu simbolismo da parábola, cada elemento da história pode ter um significado específico, não significa que tem. E nós falamos da parábola do juiz iníquo aqui já várias vezes. Se você quer entender o que eu estou dizendo, procure na sua Bíblia a parábola do juiz iníquo, e você vai entender por que uma parábola pode ter significado. Aliás, cada elemento da parábola pode ter um significado específico, mas nem todos têm. Porque Deus não pode ser comparado ao juiz iníquo, mas ele é comparado de outra forma. Aí você vai entender lendo. E também temos a personificação. Personificação é a maneira de fazer com que coisas inanimadas, objetos, coisas e animais ajam, atuem e sintam como se fossem seres humanos. Vamos ver aqui um exemplo de Isaías 55:12. Alguém já achou? Pode ler, por favor. Isaías 55:12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão em prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. A árvore pode bater palma diante do povo que está passando? Os montes, outeiros, morros, montanhas podem exclamar de prazer? Isso é uma emoção. Oh, Israel passando com vitória. Não. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo funções humanas, sentimentos humanos às coisas inanimadas ou a animais. Isso é personificação. A palavra personificação vem de persona, que significa pessoa. Então é atribuir características de uma pessoa às coisas inanimadas. Mas, antes de falar do antropomorfismo, eu quero aplicar mais um desafio para vocês. Entre parábola e personificação, existe uma outra figura de linguagem chamada apólogo. E a Bíblia tem um apólogo maravilhoso, é o chamado apólogo de Jotão. Anote aí, por favor. Hoje eu estou cheio de misericórdia. Eu vou dizer até em que lugar da Bíblia está o apólogo de Jotão. É para você estudar em casa o apólogo de Jotão. Vai boa, né, pastor? O senhor me pegou nessa, hein? Eu estou sendo irônico quando eu estou cheio de misericórdia. Apólogo de Jotão está no livro de Juízes, capítulo 9, versículos 8 a 15. E você vai estudar e procurar entender por que o apólogo está entre a parábola e a personificação. Anotou? Jotão, Juízes 9, 18 a 15, vão adiante. Antropomorfismo. Antropo é ser humano. Antropo, ser humano. Morfos é forma. Então é atribuir formas do ser humano a quem não a tem. A Bíblia tem muito disso. Deus dizendo assim: eis que agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Gente, eu estou atribuindo uma forma humana a Deus. Deus é espírito. Deus não tem olhos e ouvidos como nós temos. Meu braço não está encolhido para que não possa socorrer vocês. Imagina Deus com o braço estendido, encolhido. Isso são formas humanas atribuídas a Deus. Então isso é o antropomorfismo. É atribuir forma humana a um constituinte da realidade. Hein? Como é que vai explicar as formas de um espírito para nós que somos, né, carne? Então o antropomorfismo ajuda, como Francisco está dizendo, ajuda a entender as funções, as operações de Deus. E temos aqui um símbolo e o tipo ainda para estudar. O que é o símbolo? É uma coisa que simboliza a outra, está na cara, né? Símbolo é a substituição de alguma coisa por outra que a represente, com a qual tem a relação natural. Por exemplo, a cruz é símbolo de maldição. Era, não era? Símbolo de maldição. Para algumas pessoas ela hoje é símbolo de salvação, do cristianismo, símbolo de bênção. Pastor de ovelhas. Pastor Renato é pastor de ovelhas, anda com cajado, aquela roupona, e nós tudo. Ele não é um pastor de ovelhas, mas ele é um símbolo, né? A pastor de ovelhas é um símbolo de um líder de uma congregação, ok? E a Bíblia tem outros, como incenso. Incenso é símbolo de oração. No Antigo Testamento fala-se do incenso, e lá em Apocalipse fala que um anjo recolheu
colocou incenso sagrado no incensário e diz que o incenso são as orações dos santos. E também Jesus fala do fermento dos fariseus. O pessoal ia, o fariseu está fabricando pão agora, fazendo bolo. Aí Jesus, não, o fermento dos fariseus é a corrupção. Tome cuidado com a corrupção dos fariseus, a hipocrisia deles. Então, essas coisas, essas palavras simbolizam outras, como o fermento dos fariseus simboliza a corrupção dos fariseus através da sua hipocrisia. Isso são símbolos. E a Bíblia está rica em símbolos. E o livro de Apocalipse é riquíssimo em símbolos. Por que é importante saber isso? Porque você tem que tomar cuidado com o que é símbolo e o que não é símbolo, para estudar direito e não confundir as coisas. Você pode ver, por exemplo, aqui, esses trechos bíblicos que nós colocamos, que você vai ter que estudar em casa, claro. E daqui nós passamos para o tipo. O tipo é um fato... Tocou o sinal há quanto tempo? Tá? Deu 1 hora já. Está dando 1 hora já. O tipo é um fato, uma pessoa, um objeto que serve de símbolo antecipado para uma pessoa, objeto ou fato do futuro. Por exemplo, o cordeiro que foi morto na primeira Páscoa no Egito, antes do povo sair vazado de lá. Esse cordeiro simboliza alguém? O cordeiro que foi morto no Egito? Simboliza Jesus, o sangue colocado na verga das portas para evitar a destruição. O cordeiro simboliza Jesus, mas ele está simbolizando muito antecipadamente. Então ele é um tipo. O cordeiro pascal lá é um tipo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o antítipo. Quando o tipo se cumpre, esse que cumpriu o tipo é chamado de antítipo, ok? Então existem várias coisas no Antigo Testamento que são tipos de coisas. O livro de Hebreus fala muito disso. São sombras dos bens futuros. As peças do tabernáculo sagrado, a lâmpada, a mesa dos pães da proposição, o altar do sacrifício, o altar do incenso, o santo dos santos, tudo isso é tipo, que simboliza coisas que iam acontecer no futuro. O santo dos santos é um tipo da presença, do local onde Deus se encontra e que era inacessível por causa do véu. O véu é um tipo da proibição de entrada na presença de Deus. E Jesus rasgou o véu, é o antítipo, e ele penetrou na presença de Deus e nos dá a passagem agora. Então, tudo que está no tabernáculo é um tipo de alguma coisa que se cumpre no Novo Testamento. Os judeus não compreendem isso. Por isso que eles não aceitam Jesus como Messias. Vamos lá caminhar para terminar, né? Assim, nós vimos agora há pouco a história de Jonas e Jesus. Jonas se tornou um tipo de Jesus em determinado aspecto do ministério dele. E Jesus cumpriu. Não vai dar sinal nenhum a não ser de Jonas, porque o que aconteceu com ele vai acontecer com o Filho do Homem. Olha, Jesus uniu o tipo com o antítipo. E, finalizando, mais 2 minutinhos, estou encerrando aqui, vamos? Tá bugado? Beleza. Poesia. Por que eu estou falando de poesia aqui? Porque a poesia hebraica tem particularidades e às vezes a gente deixa passar. O livro de Salmos, por exemplo, é um livro de poesia, cantado. O livro de Cantares de Salomão, o livro de Jó, quase todo é um livro de poesia. Eu não sabia, né? O livro de Isaías tem muita poesia. Para você ter uma ideia, existem estudiosos que acreditam que cerca de 40% do Antigo Testamento é composto de poesias. Não sabia que era tudo isso. Eu também não sabia. 40% é muita coisa. Composto de poesias. Por que a gente não sabia? Porque a nossa Bíblia, no geral, as nossas versões da Bíblia não mostram como sendo versos, como sendo poemas. E aí a gente passa batido. Mas o Novo Testamento também tem poesias. Existe um capítulo inteirinho de poesia no Novo Testamento. É 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. É um poema. Existem doxologias, quer dizer, adorações que Paulo escreveu para Deus, que são poemas. No livro de Lucas, aquela profecia do Zacarias, o pai do João Batista, é um poema. Maria, quando se encontra com a mãe do João Batista, o menino se mexe lá na barriga da Isabel, ela faz um canto que é chamado de Magnificat, um canto de adoração a Deus. É poesia. E existem outros poemas no Novo Testamento também. E entenda uma coisa aqui, olha. Eu consultei alguns gramáticos famosos, inclusive o Pasquale Cipro Neto, e diz o que está escrito aqui, que versículo e verso são coisas diferentes. Verso
é uma linha de uma composição poética. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, é um verso. De um povo heróico brado retumbante, outro verso. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, é outro verso. Brilhou no céu da pátria nesse instante, quarto verso. Isso são versos, são linhas de uma composição poética ou musical. Mas versículo, a palavra versículo tem a mesma radical da palavra verso, mas não tem a mesma aplicação semântica. Os gramáticos são unânimes a dizer isso. Versículo é um trecho delimitado na Bíblia Sagrada que tem aquele númerozinho. Mas pode não ter coerência um versículo, tem um versículo que é cortado no meio, mas essa é a verdade. E aqui estou dando um exemplo do Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó te proteja. Isso é um versículo. Mas ele tem 2 versos. A primeira linha é um verso, a segunda linha é outro verso. E você vai vendo assim, porque verso é linha da composição poética. E a poesia hebraica, meus irmãos, não tem, isso aqui você vai estudar em casa e vai se aprofundar nisso, porque é bom você compreender isso. A poesia hebraica não é como a nossa, que tem rima, que tem aquela métrica como a nossa, não. A poesia hebraica é baseada em paralelismos. Para eles é bonito o paralelismo, para nós é bonita a rima, não é não? A rima é interessante para nós, para eles não. Eles fazem paralelismo de sinônimos, de antítese e de síntese. Você pode estudar isso na sua casa, para a gente não prolongar mais um pouco? É bom parar, né, Carlos? É, pastor? É bom parar já? 10:16. Deu, né? Então você estuda na sua casa e a gente fala do paralelismo na aula que vem. A intenção era ir até o final da página 19, mas a aula da semana que vem vai nos dar tempo. Olha, irmãos, estude essas coisas que já marcamos aí, como Apólogo de Jotão e outras coisas, estude um paralelismo através dos exemplos que estão aqui, e na semana que vem, em vez de eu dar aula sobre o paralelismo, você pode dar, você pode explicar o que é. E faça também o exercício da página 20. Olha, ninguém vai cobrar se você fez o exercício ou não, mas o dia que você pegar a Bíblia para falar alguma coisa para o povo vai perceber se você fez ou não fez. E o pastor vai escolher as pessoas mais aplicadas, é claro, para apresentar sermões aqui. Irmãos, Deus abençoe. Conto com a aplicação dos irmãos. Estudar e fazer os exercícios.